Olá, muito boa tarde, boa sexta-feira, 15 horas. Vamos abrir as portas de mais um consultório. Esta tarde vamos falar sobre inovações em endoscopia digestiva. Vamos também falar sobre inteligência artificial associada a este tema. Vamos também ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre queda de cabelo e também os tratamentos possíveis. E sabemos que afeta muitos portugueses, não só homens, como também muitas mulheres. Há várias causas para a queda de cabelo e vamos também tentar perceber o que é que se pode fazer para prevenir e tratar. Por isso, pode tirar as suas dúvidas. Esta tarde poderia pensar que seria a especialidade de dermatologia, mas não. É a especialidade de medicina geral e familiar. Por isso, há uma panóplia de temas, um leque muito alargado de temas sobre os quais vai poder tirar dúvidas. Aproveite, comece já a ligar 225-083-204. Pode também deixar as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Vamos cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, é o Dr. Miguel Afonso, diretor clínico da Gastroclínica e médico gastroenterologista, também especializado em tratamentos direcionados à obesidade. Muito boa tarde, já não é a primeira vez que o Dr. Miguel nos visita. Hoje vamos falar aqui sobre aquilo que são inovações e é sempre bom sabermos o que é que está na crista da onda e sabermos que as coisas vão andando e vão avançando nesta altura em que muitas vezes o otimismo nos escapa um bocadinho pelas mãos. Em relação ao tema da inteligência artificial, o que é que é a inteligência artificial aplicada aqui à gastroenterologia? Boa tarde. A inteligência artificial tem sido aplicada em várias áreas da nossa vida, desde domótica em casa, os nossos telemóveis que integram com o nosso carro, com imensas aplicações, e também a inteligência artificial está aplicada à medicina. O que é a inteligência artificial? No fundo é utilizarmos as máquinas, os computadores, os processadores, para nos ajudarem a tomar decisões. Isso acontece, por exemplo, na aviação. Os pilotos têm ajuda de uma série de sistemas que lhes dão apoio para conseguirem pilotar o avião com segurança, e o mesmo tem sido aplicado na medicina. No caso mais específico da gastroenterologia e da área endoscópica, quais são as aplicações da inteligência artificial? Esta área da medicina é uma área que está muito voltada para o rastreio do cancro digestivo. E nesta área o desenvolvimento tem sido muito grande. Cada vez os endoscópios, que são as máquinas que permitem observar o nosso corpo por dentro, o intestino, o estômago e o intestino delgado, além de terem cada vez uma melhor imagem, existem algoritmos matemáticos que permitem ajudar o médico a detectar lesões. E isso ajuda a aumentarmos a nossa capacidade de diagnóstico, ou seja, a falharmos menos lesões que possam estar presentes e que pudessem não ser notadas. No fundo, as máquinas estão a ajudar os médicos, não a substituir. E, por exemplo, poderíamos mostrar, eu trouxe um vídeo, poderíamos mostrar que foi um caso real, ou seja, esta tecnologia já existe em Portugal e já está a ser aplicada. E, por exemplo, nós aqui estamos a ver uma colonoscopia, que vemos ali um pólipo, e a máquina emite um bip quando detectamos o pólipo, e ao mesmo tempo podemos avaliar o tipo de pólipo, e a máquina diz ali em baixo que é um pólipo neoplásico. Ou seja, é um pólipo de risco que tem que ser retirado, e se não fosse retirado, poderia mais tarde, é um pólipo pequeno, mas poderia, passado algum tempo, dar origem a uma lesão que já não pudesse ser tratada por via endoscópica. E por isso, este tipo de tecnologia permite-nos ter uma informação muito imediata e até podermos passar logo para o paciente uma tranquilidade e dizer assim: olha, tem aqui um pólipo, não é de risco, ou pode também fazer-nos ter mais tratar logo, dizer este pólipo é um pólipo de risco, vamos já tratar e, portanto, no fundo, melhorar a qualidade do nosso atendimento.
Portanto, aqui uma das grandes vantagens é, de facto, também, num ato único, vamos dizer assim, fazer um exame e fazer também tratamento. Exato. E há poucos exames, aliás, eu de repente não me estou a recordar de nenhum exame que tenha estas duas funções. Exato. Por exemplo, a colonoscopia já é um exame de diagnóstico e terapêutica. Isso já acontece atualmente, mesmo sem inteligência artificial. O que a inteligência artificial pode permitir acrescentar é saber imediatamente se o pólipo é de risco ou não, e isso também nos poder orientar melhor e mesmo passar a tranquilidade para o paciente de ter um resultado. Não ter que esperar, claro que tem que esperar sempre pelo resultado da biópsia, mas tem que esperar 1 semana, 2 semanas, e as pessoas ficam naquela ansiedade e assim conseguem também ter essa tranquilidade logo mais cedo. Portanto, há várias vantagens. Entretanto, estamos a ver imagens aqui de uma paciente. Isto já é uma tecnologia que ainda não vai estar brevemente disponível em Portugal. Aquela máquina ali é uma máquina que permite controlar uma espécie de um comprimido, que é uma cápsula, que tem umas microcâmaras e que vai filmar todo o tubo digestivo. Aquela parte da máquina... Portanto, a cápsula está dentro da pessoa. Está dentro da pessoa e vai seguir o movimento normal do tubo digestivo, como qualquer alimento. E isso já existe. E vocês vão ver. E nós depois vamos ver qual é a vantagem que nós conseguimos ver, por exemplo, neste exame. É que, além desta cápsula, e isso é que é a novidade, poder ser controlada exteriormente através de um campo magnético, além disso, também aqui existe inteligência artificial e ali nós vemos que já está a assinalar uma lesão. E neste caso, no estômago. Neste caso, no estômago. E estes exames de cápsula, portanto, basicamente explicando resumidamente como é o exame. O paciente ingere aquele comprimido, aquela cápsula, e ela vai percorrer todo o seu tubo digestivo, o que pode demorar entre 8 a 12 horas. E a cápsula pode fazer, em média, 4 imagens por segundo. Então, se nós multiplicarmos por 10 horas, vamos ver que são milhares e milhares de imagens. Então, são exames que também demoram bastante tempo para os médicos conseguirem ler todo um exame. Além de que há as evidências, depois há as interpretações. Exato. E há a vossa clínica, não é? Exato. E depois é um bocadinho, como é um exame moroso, isto é quase como estar a ver uma longa-metragem. É cansativo estar ali muitas horas no escuro a ver imagens. Então, o que a inteligência artificial aqui permite é detectar rapidamente as lesões e o médico poder ir diretamente ao assunto, ou seja, avaliar e validar se aquela lesão é real ou não, ou seja... Isto é a mais recente inovação do Dr. Miguel? É das mais recentes. Claro que na gastroenterologia há uma série de outras inovações, não podia falar de todas, e se calhar também trouxe aquelas que me são mais... pelas quais eu me interesso mais, não é? Portanto, esta vai trazê-la para Portugal, é isso? Sim, nós vamos ter inteligência artificial em cápsula. Há também outras pelas quais eu me interesso muito, que têm a ver com as cirurgias endoscópicas. E consiste basicamente no quê? Em tratar doenças. Por exemplo, eu já estive cá a falar do tratamento da obesidade através do sleeve endoscópico, tratar algumas doenças como a obesidade, e nós podemos até ver um vídeo. Também relacionado com estes tratamentos. Exatamente. No fundo, podemos dizer que são cirurgias endoscópicas? Exato. E o que é que consiste? Consiste através de um endoscópio, ou seja, por via oral. Vamos explicar o que é o endoscópio. O endoscópio é uma máquina, um equipamento médico, que é, no fundo, um tubo que tem uma câmara na sua extremidade e que permite, numa televisão, ver as imagens do interior do estômago. Nós acoplando um sistema como estamos a ver, de sutura no endoscópio, que é aquele tubo preto, nós podemos, é o que vamos ver agora, podemos costurar o estômago por dentro, reduzindo o seu tamanho. E isto é o que se chama o sleeve endoscópico. Já é muito conhecido
o sleeve gástrico por cirurgia convencional, ou seja, através de uns furinhos na barriga, mas aqui não é preciso qualquer incisão externa. Ou seja, através da boca, nós conseguimos aceder ao estômago e fazer as suturas por dentro do estômago, em vez de fazer por fora do estômago, como acontece na cirurgia. A sua capacidade para cerca de 70%. Ou seja, isto é uma forma de ajudar pessoas que padecem de obesidade a conseguir alterar e reeducar os seus hábitos alimentares. Mas existem também outras aplicações. Portanto, esta cirurgia tem sérias indicações e indicações muito específicas, não é pedido, não é pedido, não é? Exatamente, temos que cumprir sempre indicações médicas, porque, ou seja, este tipo de procedimento é indicado para pessoas que têm o chamado índice de massa corporal, que é a divisão do peso pela altura, entre 30 e 40, ou seja, as pessoas que padecem de obesidade grau 1 e 2. E porquê nestas pessoas? Porque é nestas pessoas que nós percebemos que este tipo de procedimento tem um maior benefício. Ou seja, uma pessoa que tenha um excesso de peso de 4 ou 5 quilos não tem necessidade de recorrer a um procedimento destes quando o pode fazer. Ou seja, o tratamento da obesidade é como uma pirâmide e a base é mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida. E depois, consoante o estadio da obesidade vai se agravando, nós precisamos de dar uma ajuda maior ao paciente. Até porque depois com a obesidade vêm todas as outras complicações ao nível da saúde, sabemos enumerá-las a todas, não é? Desde a diabetes até problemas gastrointestinais e obviamente que a obesidade vai trazer muitas complicações. Portanto, aqui é uma forma das pessoas também poderem ser tratadas e ajudadas de uma forma menos invasiva, não é? Claro. E com uma recuperação relativamente mais simples. E mais inovações neste campo endoscópico? Agora há aqui dois tipos de procedimentos que eu também gostava de falar, que estão ainda num horizonte, embora próximo, embora ainda estão numa fase de... Isto é um pouco como a vacina, que agora tem-se falado muito, os estudos, fase 1, fase 2, fase 3, ou seja, antes de qualquer tratamento chegar à prática clínica comum, ele tem que passar várias fases, vários crivos, sabermos que ele é seguro, sabermos que os resultados são bons. E, portanto, isto passa aqui um processo bastante longo. Então, eu gostava também de... as pessoas hoje em dia reconhecem, por exemplo, a cirurgia do bypass gástrico como a cirurgia para tratamento para curar a diabetes, e tem-se falado muito disso. Hoje em dia existem várias empresas no mundo, principalmente duas, uma em Israel e uma nos Estados Unidos, que é sobre este vídeo que estamos a falar, que no fundo consiste em fazer um bypass gástrico, mas por via endoscópica. Ou seja, aquilo no fundo é um ímã que é colocado numa parte do intestino e outra na outra, elas vão colar e vão fazer uma ligação direta entre uma parte do intestino e uma parte mais perto do estômago e uma parte do intestino mais longe do estômago, fazendo com que uma parte dos alimentos faça esse bypass, essa ligação direta, e isso vai ajudar do ponto de vista endócrino e metabólico a pessoa que tem diabetes a melhorar a sua diabetes. E tem havido já resultados de vários estudos muito promissores. Portanto, aqui não tem necessariamente a ver com a obesidade, é mesmo com a diabetes. Com a diabetes. Tem a ver com a questão da absorção, não é? E tem a ver com aquela diabetes, não com a tipo 1, que é aquela diabetes que aparece geralmente na adolescência, mas com a diabetes que está relacionada com a chamada resistência à insulina. Como é que isto acontece? Uma pessoa pode até não ter uma obesidade muito acentuada, mas ter diabetes, porque a diabetes está muito relacionada com essa resistência à insulina e com o tipo de distribuição da gordura corporal. Habitualmente são as pessoas que têm uma distribuição de gordura corporal a nível visceral, a nível abdominal, porque é aquela gordura... É a gordura mais perigosa. Mais perigosa, exatamente. E é realmente isso que este tipo de procedimentos
vai permitir, penso que dentro de talvez 5 anos, 10 anos, tratar as pessoas de uma forma menos invasiva, com menos riscos e com uma recuperação mais rápida. Portanto, aqui não percebemos foi muito bem a relação, ou seja, a partir do momento em que o bypass já está, porque há uns dias para o procedimento se dar por terminado, Exato. vamos dizer assim, para aquela ligação ficar feita, o que é que acontece exatamente para ajudar na diabetes? É a reabsorção? Tem a ver com a parte das hormonas digestivas. Nós temos um conjunto de hormonas digestivas que tem umas siglas, chama-se GLP-1, o peptídeo Y, que são hormonas que o nosso intestino produz quando os alimentos digeridos lá chegam. Portanto, o intestino, não é o estômago, o próprio intestino, é o próprio intestino. Tem essas Exatamente. particularidades. Por exemplo, o sleeve gástrico não age sobre esta parte. Pois. Por isso é que há pacientes, os tais que têm diabetes ou que têm obesidade e diabetes, porque muitas vezes têm os dois, que acabam por ter melhores resultados com o bypass gástrico, com a cirurgia. Porquê? Porque tem a ver com a parte hormonal do intestino. O nosso intestino é um órgão endócrino, produz hormonas. Essas hormonas, quando os alimentos digeridos lá chegam, elas começam a ser libertadas e vão atuar no nosso cérebro, no centro do apetite, sinalizando ao cérebro que deve parar de comer. E, portanto, é quando a pessoa se sente saciada. O que é que acontece nas pessoas que têm diabetes e obesidade? É que muitas vezes a produção destas hormonas é menor do que acontece numa pessoa com normoponderal, ou seja, com um peso normal. E, por outro lado, a deposição de gordura a nível visceral, ou seja, na zona abdominal, vai aumentar a resistência. Ou seja, a quantidade de insulina, a resistência à insulina é a quantidade. Nós até podemos produzir muita insulina. Quem produz a insulina, ou o órgão que produz a insulina, é o pâncreas. E o que acontece nas pessoas com resistência à insulina é que o pâncreas está a trabalhar mais, está a produzir mais insulina, mas essa insulina não tem o efeito que deveria ter, porque existe a tal resistência à insulina. E o que o bypass vai fazer é alterar todo este balanço destas hormonas, promovendo a diminuição da resistência à insulina pelo aumento das tais hormonas intestinais que eu referi. Isso vai levar a uma melhoria da diabetes e realmente o nosso corpo tende para um equilíbrio e, portanto, estas hormonas vão levar o nosso corpo a uma redução do peso também, a uma melhoria da diabetes e a uma melhoria de uma série de aspectos que também estão relacionados com a diabetes e com a obesidade. Portanto, este procedimento em específico ainda não está disponível, vamos dizer assim. Está ainda num estudo de fase 2. É aquilo que eu tenho sabido. Mas o Dr. Miguel acredita que vai tornar-se uma realidade prática clínica, sim, porque eu tenho um contacto muito próximo com os médicos nos Estados Unidos que estão a desenvolver esta técnica e ainda na semana passada... E tudo aponta para isso? Sim. Os resultados são muito promissores. Mas para ter autorização, no caso em Portugal é o organismo europeu e nos Estados Unidos é a FDA, sim. Para ter essa aprovação tem que passar por bastantes estudos, muita evidência científica, portanto ainda vai levar aqui algum tempo. Mas se calhar está a ser estudado no país certo, digo eu. Exato, é verdade, porque os Estados Unidos são muito acometidos com diabetes e com obesidade e o fígado gordo também, que também é outro problema que está muito presente. E, de facto, todas as evidências, todos os resultados até agora são muito promissores, mas claro que
isto leva o seu tempo para que Claro. tudo seja feito com segurança. Mas realmente esta é uma grande inovação, primeira vez que ouvia falar sobre Sim. isto, e percebemos perfeitamente pelas suas palavras o que é que está na base e o que é que pode de facto melhorar com este procedimento. Agora, trouxe-nos também um outro vídeo que tem a ver com refluxo. Exatamente. Há muita gente a sofrer de refluxo. Sem dúvida. E muita gente que vai andando a sofrer de refluxo porque acaba por se desvalorizar muito este tipo de sintomatologia e as pessoas podem passar mal e podem retirar a qualidade de vida naturalmente e pode desenvolver uma série de outras complicações na nossa saúde. Exatamente. Então, a doença de refluxo, o que é? É o refluxo do ácido do estômago para o esófago. Isso acontece porque nós temos uma pequena válvula que separa o esófago do estômago. Quando nós comemos, para a passagem da comida, essa válvula abre e quando estamos a digerir a comida no estômago, essa válvula fecha. Mas, em algumas pessoas, por alguns motivos, um deles é a obesidade, as pessoas, essa válvula fica mais relaxada. Porquê é que a obesidade é um fator de risco para o refluxo? Porque aumenta a pressão abdominal e, portanto, é fácil entender que vai aumentar a probabilidade de ocorrer o refluxo. Então, o tratamento destas situações pode ser através da toma crónica para o resto da vida de uma medicação como o omeprazol, mas que também tem os seus efeitos tomados a longo prazo, os protetores gástricos, mas tem-se falado muito dos riscos associados à toma crónica ao longo do tempo da toma crónica de protetores gástricos, embora há pessoas que precisem mesmo de o fazer e que o devem fazer porque o benefício é claramente superior aos problemas que podem advir. Mas por outro lado, a cirurgia convencional do refluxo é uma cirurgia complexa. Porquê? Pela localização onde está esta válvula, porque ela está entre o coração, o esófago e o estômago. Então é uma zona muito sensível e é sempre Estamos a ver, não é? Nas Exatamente. Imagens. O que este procedimento vem trazer é a possibilidade de o fazer por dentro, ou seja, através da boca, apertar no fundo essa válvula. Isto é um procedimento em Portugal ainda não é feito, mas por exemplo em Londres e em Barcelona já existem alguns centros que estão a realizar bastantes procedimentos e que têm resultados muito sobreponíveis àqueles que são da cirurgia convencional, com uma recuperação muito mais rápida. Mas, portanto, nós vimos ali, de alguma forma, a mexerem na válvula, não é? Exatamente, e a aplicar uns agrafos. Portanto, o que é que isto vai... Isto é uma situação mecânica. Exatamente. O que é que isto vai fazer? Vai puxar um pouco essa válvula para baixo e vai apertá-la. Ao colocar aqueles agrafos, a válvula vai ficar mais apertada e vai fazer com que... Isto tem a ver também com gradientes de pressão. A válvula estando um pouco descida, a pressão do próprio abdômen vai fazer com que haja um fecho da parte final do esófago, ou seja, que o refluxo não ocorra. Portanto, a pessoa não vai deixar de produzir menos ácido, a questão não é nessa origem. É no facto de mecanicamente e fisiologicamente não permitir que haja refluxo. Exatamente. Falou de algo que é muito importante, porque é assim, se nós produzimos ácido no estômago é porque precisamos dele. O ácido é muito importante, por exemplo, para a absorção do ferro, para a digestão das proteínas, para fazer uma boa digestão. É relativamente frequente ver pessoas com alguma idade que tomam protetores gástricos e que dizem que não conseguem fazer a digestão da comida. Porquê? Porque tomam protetor gástrico. Com a idade as pessoas vão produzindo menos ácido, então têm muita dificuldade em fazer a digestão. Portanto, lá está, ajuda-os no refluxo, mas depois não ajuda no resto. Exatamente, e o que nós precisamos é de não ter ácido no esófago, não é de produzir menos ácido. Por outro lado, também, o refluxo crónico pode trazer outras complicações, como a Rafaela referiu, e podem até dar origem a lesões neoplásicas.
Acontece, felizmente, numa percentagem muito reduzida de pacientes, portanto, as pessoas também em casa podem ficar tranquilizadas. Certo. Pelo facto de ter refluxo, não significa que vão ter algum problema mais grave, mas algumas pessoas podem ter aquilo que se chama o esófago de Barrett e vir a ter até mesmo cancro do esófago. Portanto, uma pessoa que tem refluxo também deve realizar um exame de diagnóstico, uma endoscopia, com uma regularidade definida pelo seu médico, de acordo com... Deve estar vigiada. Exatamente, não é? deve estar vigiada. Subvalorizar Exatamente. e não subestimar Claro. estes sintomas de refluxo, porque até mesmo no nosso país vai-se entrando numa cultura de que, de facto, o refluxo tem a ver com a nossa alimentação, com algumas coisas que nós gostamos de comer, e Exato. não é bem assim, Claro. e ainda que seja da alimentação, por via das dúvidas, há formas de controlar, Claro, também e é ir importante, à especialidade. Também é importante modificar a alimentação para... aliás, É o vosso primeiro conselho, de certeza, exatamente, não é? Em exatamente. consulta. Ok. Mudar os hábitos e os comportamentos para depois, a partir daí, avançarem para tratamentos naturalmente mais invasivos e mais complicados. Vamos aqui recordar o site online da clínica, www.gastroclinic.pt, para recolherem mais informações. Nós vamos agradecer a presença aqui do Dr. Miguel Afonso uma vez mais no nosso programa, e obrigada pelas novidades. Nós gostamos sempre de saber as inovações, temos aqui sempre palavras de esperança e a tecnologia a avançar no mundo da gastroenterologia. Vamos seguir para intervalo, a seguir falamos sobre queda de cabelo. Até já.